O Supremo Tribunal Federal já tem data para retomar o julgamento dos réus do 8 de janeiro. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, aceitou o pedido do relator Alexandre de Moraes para que a ação contra o réu Moacir José dos Santos ocorra no plenário virtual entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. O despacho da ministra pede ainda que procuradores e advogados enviem suas sustentações orais até às 23 horas e 59 minutos do dia que antecede o julgamento. O Supremo já analisou as 3 primeiras denúncias da Procuradoria-Geral da República. Foram condenados Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Ao todo, o STF recebeu 1.345 denúncias. Parte delas está suspensa por 120 dias por decisão do ministro Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República analise se propõe ou não os acordos de não persecução penal. Fernão, quero te ouvir aí, então, em relação a esse pedido do relator ministro Alexandre de Moraes, que sugeriu, então, à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, de enviar o julgamento para o plenário virtual. Muitos advogados já reclamaram, e com razão, porque o julgamento em plenário virtual acaba prejudicando a defesa dos réus, né? Porque realmente não há garantia de que essas sustentações orais vão ser realmente assistidas pelos ministros do STF. Olha, gente, não tem mais garantia de nada no Brasil, né? Isso aí significa que o circo já está feito, né, com aqueles 3 julgamentos da semana passada, o terror já está plantado e agora vamos nos livrar dessa chateação, né? Qual é o critério, por exemplo? Alguém sabe dizer qual é o critério, porque dos 1.300 e não sei quanto que eles pegaram, tenham sobrado só esses? Nada do que aconteceu nesse episódio inteiro, de ponta a ponta, tem qualquer coisa a ver com justiça, com devido processo, com normas de publicidade, com nada tem a ver com nada, né? O Brasil, né, mesmo as CPIs, é o quê? Você atribuir ao legislativo funções judiciais, mas num país que não tem mais justiça, né? Nem o judiciário não faz mais justiça, né? O Ministério Público não tem mais papel, está anulado, aniquilado, né? Os juízes, eu não sei para que servem hoje, né? O que eles fazem ou deixam de fazer, né? Nenhuma sentença deles vale coisa nenhuma, ou dura meia frase de qualquer dos ditadorzinhos aí, que, aliás, não precisa... Os ditadores no plural é 1 ou 2, né? O resto vai atrás porque é frouxo, né? Porque não tem nenhum pingo de nada, são cascas vazias, são caras, né, empolados lá, que ficam lá com aquela coisa, umas cabeleiras esquisitas, né, umas beisolas, tudo fazendo careta, tudo posando, sabe? Não dizem nada que vale a pena ser ouvido, ou que tenha qualquer coisa a ver com os códigos, ou com as tradições da justiça, ou com as balizas da civilização. Nada. É assim. Olha, manda por carta agora. Agora vai de batelão, você manda a defesa por carta, eu vou ler, qualquer parágrafo que eu não gostar, você não tem nada a acrescentar. Nada a ver com nada, quer dizer, isso aqui virou... Não vou nem dizer, né? E só para lembrar, gente, da questão anterior, o único projeto já manifestado pela dona Janja, né, para ressignificar o papel da primeira-dama, é o de controlar a agenda do Lula, né? Assim como já ressignificaram, por exemplo, o papel das esposas dos ministros do Supremo, né, que agora oficialmente podem fazer o que elas sempre fizeram.
Ana, o STF então já condenou os 3 primeiros réus e agora a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo, marcou para a próxima semana, a partir do dia 26 de setembro, o julgamento plenário virtual então desse 4º réu. É um julgamento que vai ocorrer de forma virtual, começando no dia 22, vai até o dia 26 de setembro, vai até o dia 2 de outubro. Pois é, a Rosa Weber que disse que o 8 de janeiro foi o dia da infâmia, o Pearl Harbor no Brasil, né? E aí agora, um dia tão importante como esse, que foi comparado a Pearl Harbor, esse sim, o dia da infâmia, 7 de dezembro de 1941, né, com o ataque surpresa japonês, a base na frota do Pacífico, né, dos Estados Unidos, e um julgamento tão importante de terroristas, né, terroristas do Pearl Harbor brasileiro, mas vai ficar tudo escondido, porque eles não querem, assim como este governo não quer encontrar o povo, precisa da FABTUR, precisa de novos aviões para não ficar cara a cara com o povo e ouvir o que o povo realmente pensa deste desgoverno. O mesmo caminho segue o Supremo Tribunal Federal, que agora não quer olhar na cara dos advogados, não quer olhar na cara dos réus, não quer deixar que o Brasil assista, porque essa semana o Brasil parou para assistir principalmente as considerações finais do doutor Sebastião Coelho e da doutora Larissa Araújo. E foi um vexame para o tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, que deveria colocar o país numa tranquilidade jurídica. Calma, está confuso, primeira instância, segunda instância, imprensa, um falatório. Calma, nós vamos olhar o que está na Constituição, calma. Mas não, eles colocam mais lenha na fogueira, mais combustível, né, nessa labareda gigantesca política no Brasil hoje. Se tornaram, infelizmente, todos ali agentes políticos. E é o que você disse, Paulo. Quem garante que a sustentação oral dos advogados de defesa será vista pelos julgadores? Porque se olharmos aqui no dia 18 de abril, na primeira sessão do julgamento, mais de 100 advogados, patronos aí, eles protocolaram suas sustentações orais, faltando menos de 10 minutos para o início da sessão, e assim que a sessão iniciou, em 10 minutos, já tinha todos os votos desfavoráveis aos réus, em 10 minutos, 100 casos. Esse relator, o ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros, eles viram todas as sustentações orais. Então, cadê a transparência? Que medo é esse do STF de colocar essa transparência? A gente entende do medo que foi da transparência nas urnas eletrônicas, mas agora a transparência, existem câmeras da TV Justiça exatamente para promover a transparência dos julgamentos. Os senhores, vossas excelências, gostam tanto dessas câmeras, proferem votos de 3, 4, 5 horas, e agora que o povo está parando para assisti-los, os senhores estão com medo de quê? Então, Paula, para finalizar meu comentário, o Legislativo, fazendo coro com uma parte do que o Fernão disse, o Legislativo precisa, em algum momento, retomar as rédeas desse país, né? Já que a Corte Constitucional, que poderia trazer uma segurança jurídica, não está fazendo isso, o Legislativo precisa ser acionado através do Senado como nossa arma institucional para frear essas atrocidades, inconstitucionalidades e tentar colocar o país nos trilhos de novo. Desse jeito, não sei onde vamos parar. Pois é, Silvia, um ponto que vale ser destacado, nós até comentamos na semana passada em relação a esse julgamento, que em vários pontos foi político e não técnico, jurídico como deveria ser, né? A advogada, tanto a Larissa Araújo quanto o Sebastião Coelho, a desembargador aposentado, que eles falaram, né, que a impressão que tinha é que as condenações já estavam prontas.
As decisões já estavam todas, né, definidas. E agora, com essa decisão de jogar para o plenário virtual, facilita ainda mais a vida dos ministros, né, que vão evitar críticas e as repercussões. É só depositar ali o voto, a gente nem sabe se eles vão ouvir ou não as sustentações orais. E aí eu quero trazer até aqui novamente a manifestação do Sebastião Coelho, logo depois da condenação, ele que foi o advogado de defesa do primeiro réu, o Aécio Pereira, ele disse o seguinte, abre aspas, foi uma nota que ele mandou aqui para a gente, para a Revista Oeste. A condenação de Aécio foi totalmente injusta e desproporcional. Pelas posições públicas do ministro Alexandre de Moraes, era esperada. Todos os demais já estão previamente condenados. Basta os senhores ministros fazerem o copia e cola dos seus votos, fecha aspas. E agora, com o plenário virtual, facilita ainda mais o trabalho, né, Silvio? Tá tudo errado, né? Coloquem uma guilhotina na praça pública e vamos degolá-los. É exatamente isso que se trata. É um tribunal de exceção. É mais um asterisco, é mais uma mancha no julgamento dos réus do dia 8 de janeiro. Como assim o advogado não terá direito à sustentação oral diante dos juízes que analisam o caso e diante do parquê, para usar o termo que eles gostam, que é o representante do Ministério Público? Esse é o rito do devido Código Penal. Esse é o devido processo legal. Você não pode colocar ainda mais uma barreira de cerceamento na defesa de pessoas que devem responder somente pelos crimes que cometeram. Pessoas que praticaram ato de vandalismo devem responder por isso à letra dura e fria da lei, mas somente por isso. E os outros que estão sendo julgados por estarem numa turba, muitos que sequer invadiram prédios públicos, porque a individualização das condutas foi feita de forma assodada e, aliás, talvez não tenha sido feita em alguns casos. É o que reclamam os advogados. Talvez seja isso que eles têm o direito de levar diante do magistrado. É parte do processo a defesa. Ela está sendo mais uma vez escanteada, porque os votos parecem de fato estar prontos. Como você condena uma pessoa a 17 anos de cadeia, regime inicial fechado, muito mais do que os crimes de colarinho branco do Mensalão, muito mais do que um José Dirceu, do que um Delúbio Soares, José Dirceu há 10 anos e 10 meses, Delúbio Soares há 8 anos, muito mais do que os réus, os condenados da Lava Jato do Petrolão, muito mais do que traficantes de drogas, do que pessoas que cometeram crimes hediondos, assassinos. Como você coloca uma pessoa nessa situação sem a ampla defesa, já que os autos demoraram, o acesso demorou, foi tardio? Então, é mais uma mancha de um julgamento que, repito, como já falamos isso em outras oportunidades na semana passada e ontem aqui, entrará para a história nas páginas mais escuras quando o direito, quando a justiça, quando a Constituição e o Código de Processo Penal foram pisoteados por aqueles que devem ser os guardiões da Carta Magna, a última instância recursal no Brasil, aquelas pessoas que, em último caso, devem olhar com um mínimo de misericórdia para pessoas que estão sendo julgadas por crimes que nem eles têm certeza que cometeram. Nem os senhores juízes, nem o senhor relator têm certeza que aquelas pessoas todas praticaram todos aqueles crimes. Porque, como bem disse o ministro Cássio Nunes Marques, houve golpe de Estado? Houve um golpe de Estado em curso? Estava realmente acontecendo isso no Brasil? Ou eles querem sustentar essa narrativa porque o alvo a longo prazo é outro? Augusto, quero te ouvir, mas vou pedir também para a produção exibir a capa desta semana, O Triunfo da Injustiça, que é sobre esse julgamento. Perfeito. E até, você está aí, tá aí na tela para a gente exibir a negação da justiça no julgamento de 4 participantes do 8 de janeiro. A maioria do STF ignorou a Constituição e os códigos legais do Brasil, capa assinada por Augusto Nunes e Christian Costa. E vocês já anteciparam na matéria, quero até registrar aqui, Augusto, o desconforto provocado pela lentidão do julgamento deverá apressar a adoção das sessões virtuais. É exatamente isso. Eles estão eles estão optando por este método, esse truque, para não ouvir as acusações feitas pelos advogados ali na frente deles. Porque pressa eles não têm. Tá aí. Estão dando... Parte delas
Estamos falando aqui das denúncias da Procuradoria-Geral. Parte delas está suspensa por 120 dias por Alexandre de Moraes. E nesse período continuam os castigos, continuam vigorando as penas impostas sem julgamento. É o fim do mundo que está acontecendo agora. Eles estão querendo só ficar longe dos desafios aí que foram apresentados. Aí não adianta, fica falando que o advogado de um dos réus confundiu o Pequeno Príncipe com o Maquiavel. Então, não adianta. Ouviram o que nunca ouviram. Tá, só nas ruas, quando eles se expõem, né, em alguma rua de Nova York, aí eles ouvem. Aí ele, aliás, queria saber também o que é que o Alexandre de Moraes ouviu no aeroporto de Roma, tá? E continua a minha curiosidade. Retomando esse caso, é o seguinte, é o Congresso que tem que resolver e sob a nossa pressão. Eu vejo aí uma movimentação, falando de manifestações no dia 12 de outubro. Eu sou contra, pessoalmente, manifestações que são marcadas porque é feriado. 12 de outubro é outra coisa. Eu acho que no dia 15 de novembro, que é a data que celebra a proclamação da República, tem, para esse pessoal que fala tanto em Brasil republicano, isto não é republicano, mas a República acabou. Nesse momento ela não existe. Não existe. Os fundamentos da República estão estraçalhados. A gente tem de marcar manifestações para o dia 15 de novembro, pedindo a imediata libertação desse pessoal. É a bandeira mais simples, mais clara, tá aí, mais premente aí que nós temos. Tem que tirar esse pessoal da cadeia e temos de impedir que eles sejam coagidos, os que estão em liberdade, com meia liberdade, com tornozeleira eletrônica, que eles sejam coagidos a assinar um documento desses, que isso sim é tortura. Reconhecer a culpa que não tiveram para se livrar da punição. Isso aí, quer dizer, dá uns 120 dias para eles examinarem isso aí. Precisa acabar, o povo tem de tomar a iniciativa. Já ficou claro que as ruas não são mais do PT. Não são. Eles não mobilizam o suficiente para a procissão de vilarejo. Nós temos de voltar às ruas para exigir o mínimo, a liberdade dos inocentes. E exigir do Congresso. É do Congresso. Esqueçam, não adianta fazer manifestação diante do Supremo, essas coisas, aqui está fechado. Eles não dão bola, é no Congresso. E porque já vai começar uma campanha. Já vem aí uma campanha eleitoral. Os políticos têm de saber que isso vai ter reflexos na escolha dos prefeitos. Tem de retomar aí essa agenda política. O pessoal não pode mais ficar agora mostrando só à distância que tem o poder que é real. Que é real, é um bando de gatos pingados aí, né, que reúnem 50 e tantos milhões de brasileiros. Vamos ver se isso aí também vai ser proibido. É claro que não. Um complemento aqui, Augusto, em relação à transmissão dessas sessões. Importante a gente lembrar que a TV Justiça, as transmissões do plenário do Supremo Tribunal Federal, elas vêm de 2002, era o Marco Aurélio Mello, o presidente, para dar mais transparência ao julgamento, né, às ações penais, mas que ganha enorme relevância com a ação penal 470 do Mensalão em 2012, em agosto de 2012. Eles descobrem os holofotes, os ministros do Supremo à época gostam, e aquilo se estende por 69 sessões. Com os embargos, todos acabam 1 ano e meio depois. Então, nós estávamos falando de menos de 40 réus, 38 réus, 25 condenados na época do Mensalão. Agora, nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. É a celeridade que eles estão buscando? Pois bem, o plenário virtual, que
que também é algo que começou em 2007, sofreu algumas modificações em 2016, mas passa a funcionar esse tipo de julgamento em 2020 para toda a classe processual, porque até então era apenas para casos de repercussão geral. Por que 2020? Por causa da pandemia, que é para que o Supremo não ficasse paralisado, eles autorizam o plenário virtual. A pandemia já acabou faz tempo. Está na hora de liberar a defesa, que é constitucional, que é parte do devido processo legal no Brasil, aos senhores advogados. Eles têm esse direito. Quero ver se a OAB vai se calar mais uma vez ou vai se ajoelhar, como fez na semana passada, aos ministros do Supremo. Bom, e só para fechar esse assunto, vou pedir para a produção exibir novamente a capa dessa edição da Revista Oeste. Está aí a negação da justiça, é uma capa forte, impactante. E olha, arrisco a dizer que só nós temos a coragem de escrever uma capa como essa, hein, Augusto? Para defender a liberdade de pessoas inocentes, para denunciar abusos, para denunciar as ilegalidades, para denunciar a violação dos direitos humanos dessas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Por isso, fazemos aqui, todos nós, mais uma vez, um apelo a você que está aí acompanhando o Oeste Sem Filtro. Assine a nossa revista digital, que é a maneira que você tem aí do outro lado da tela de nos ajudar a continuar aqui combatendo e denunciando os abusos. A gente, às vezes, fica em casa pensando o que eu posso fazer para mudar o Brasil. Então, se você também quer dar a sua contribuição, assine a revista digital, que ela mantém e financia aqui o programa Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes para a gente continuar denunciando esse tipo de abuso. Paula, de pleno acordo, é isso, porque o Supremo, quando ele quer, ele encontra tempo para julgar, sabe o que? Ele demorou 125 anos para julgar para decidir a quem pertencia o Palácio Guanabara. Porque os herdeiros da princesa Isabel entraram com uma ação, eles demoraram 125 anos. Eles demoraram quase 30 anos para decidir que o esporte era o único campeão brasileiro, o esporte do Recife, era o único campeão brasileiro de 88. E ali o Fux julgaram até outro dia, em 2021, 2020, o Fux se declarou impedido. Impedido no caso do Palácio Guanabara. Vai ver, o Fux é príncipe, né? Ou é barão, tinha direito a uma cozinha do palácio, o negócio dele. Nunca vi. Eles não se consideram impedidos para julgar nada. No caso da princesa Isabel e seus descendentes, me entra o Fux com essa. E no caso do Recife, o Luiz Roberto Barroso se apresenta como um cara imparcial porque ele é flamenguista. Ele disse isso, o Flamengo é que entrou com uma ação dizendo não, vamos dividir o título. Em 88, por causa dessas confusões da CBF, aí, houve 2 campeões. Eles discutiram isso 20 anos, em sessões virtuais, estavam se exibindo para as torcidas. Então, ali era no plenário. Agora, para decidir sobre o destino das pessoas, a vida das pessoas, fica ali atrás de uma telinha, porque algum advogado pode dizer a eles que eles estão entre os mais odiados do país.